Na verdade, fechamos nesta segunda-feira esta rodada com jogos interessantes, importantes que você acompanhou aqui pela Jovem Pan. Hoje se pensa a origem do futebol no Brasil de uma maneira mais múltipla, sem ficar procurando uma data assim tão fechadinha, um evento tão fechado, né? Atenção, Brasil inteiro! Vai apitar o árbitro pernambucano. Andrada colocado. Pelé toma distância. Gente até em campo. O árbitro vai corrigir a posição de Andrada. Vê fotógrafo dentro de campo e faz com que ele se retire. Retiram-se todos eles. A expectativa é nervosa. Gostaria de saber como se sente Pelé neste momento. Atenção, foi pra bola. Bateu. Mil gols de Pelé em Maracanã. 1000 gols de Pelé em Maracanã. Então, oficialmente se diz o seguinte, que Charles Miller, um brasileiro, ele é brasileiro, nasceu no Brás, o pai é inglês, a mãe parece que não, ele vai estudar na Inglaterra. Ele vai estudar na Inglaterra e estudando na Inglaterra, necessariamente ele vai ter contato com o futebol. Só que ele teve que voltar, porque o pai dele faleceu, a mãe ficou aqui, então ele voltou já com 18 anos, ele foi com 8, ele foi com 10, voltou com 20. E quando voltou, ele trouxe na mala as famosas bolas, camisa, o livro de regras, isso é muito importante, das 13 regras famosas, e 2 bolas, camisas, regras, aí a bola e a bomba para encher a bola. O João Mills é que mais conhece a história dos... Na verdade, se você quer brigar com o Mills, você falar alguma coisa contra o Charles Miller, uma briga dos infernos. Exato. Mas ele é muito educado. Eu talvez não sou tanto, ele é um jeito inglês, né? Apesar de vir lá do norte da Espanha, né? Ele é torcedor do Corinthians e Atlético de Bilbao. Ah, sim. Ele é bem na região lá em cima, né? A biografia do Mills, ele tem uma primeira edição que foi feita pela Pricewaterhouse e depois dessa outra pela Panda Books. Então eu conheço bem, li bem a literatura e em outros livros, né? Então não sei como é que vocês estão examinando isso, mas algumas pessoas tentam querer dizer que não foi o Charles Miller. Isso é querer aparecer. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Todo mundo diz quem é o introdutor, quem é o inventor de futebol no mundo. São os ingleses. Mas já se jogava na China, já se jogava o calcio na Itália. Agora, os ingleses organizaram, criaram as regras e puseram o futebol dentro de que ele é hoje. E ele é organizador de uma partida importante, partida de futebol em São Paulo, em 1894, às duras penas, né, porque foi difícil montar times, etc. Aí ele organizou o primeiro jogo lá no Largo do Gasômetro, no Brás, que era um descampado, perto de onde morava o avô dele, uma chácara lá hoje seria Rangel Pestana, mas era tudo chácara. Então ele organizou um jogo em abril, 14 de abril de 1895, ou seja, em 5 meses de chegar aqui. Preferiu-se assumir essa história oficial de que foram essa tradição inglesa que trouxe o futebol para cá e etc, né? E já há outras leituras hoje que estão radicalizando isso, dizendo que essas influências não são só inglesas e, no caso paulista, ela é muito mais francesa e católica do que inglesa, porque ela veio via família Prado para cá. E a família Prado tem contato com a França, não tem contato com a Inglaterra, né? Então, hoje se acredita na multiplicidade de origens do futebol. O Pacaembu
inaugurado no início dos anos 40, o Pacaembu, era o grande palco aqui de São Paulo e um dos principais do Brasil. Era comum, por exemplo, a seleção brasileira jogar no Pacaembu, os grandes espetáculos de futebol ocorriam no Pacaembu. No começo dos anos 60, quando o Palmeiras fez final de Copa Libertadores, foi no Pacaembu. O Pacaembu, portanto, é um grande monumento ao futebol, né? Então, São Paulo não tinha estádios para mais de 30 mil pessoas, o maior era o Parque Antártica, com 30 mil, os outros sempre menores que isso, e o Pacaembu vai receber 70 mil pessoas. Então, ele é um grande monumento ao futebol. Olha, primeiro precisa quebrar um tabu que as pessoas dizem que não tem muito livros de futebol. Tem bastante. Eu tenho um levantamento que eu faço junto com o bibliotecário do Museu do Futebol e ele já levantou 4.000 livros. O primeiro homem que escreveu foi Roberto da Mata. Aí, nesse momento, eu costumo dizer que a academia entra em campo. Roberto da Mata tem um livro, está me fugindo o nome, mas um livro muito interessante. Brasileiros? Brasileiro. Roberto da Mata, ele organizou um livro com alguns antropólogos, sociólogos, que falavam sobre futebol. Ele é o primeiro livro que eu conheço de futebol que veio do meio acadêmico. Você pressiona, vai. Faz de conta que você é da casa. Aqui, ó. Dona Vera, Olha aqui, piada. tá vendo isso aqui? Se deixar ela falar, ela vai falar até amanhã. É mesmo? Esse pessoal de Jundiaí... O mais antigo que eu tenho são esses dois. Esse cara, ele editou um dicionário, 1922, e depois 1932. Nossa, que legal. Um dicionário aqui você se diverte com isso, porque a origem do futebol tem muito termo em inglês, que Deus. Então ele aqui escrevia o que é field, midfield, é campo, final, drop kick. Drop kick é o quê? É chutar a bola ao mesmo tempo em que ela bate no solo. Nossa. Nem eu sabia o que era isso. Drible já é mais comum. Então ele fez um dicionário que ele pega o termo em inglês e traduz kick goal, kick free, todos os termos que eram usados. Por oficial execo do Ademir. Isso foi o Ademir que me deu de presente. O Ademir me deu de presente, então a pessoa me deu, aí eu ponho aqui, ele que me deu aí. Não tem todos, mas quer dizer, todos é um pouquinho. O futebol, como todo esporte, ele tem um dado de emoção, de paixão. O futebol, em particular, me parece que ele conseguiu ser o mais apaixonante dos esportes.